Oi, gente, hoje é dia 9 de dezembro de 2016, nós estamos indo para nosso 11º vídeo da série 30 anos em 30 dias. Bom, o assunto que eu quero tratar com vocês é um assunto do passado. O que a gente faz com ele? Parece pouco para algumas pessoas que 30 anos você tem alguma história, mas eu já vi muitas meninas com a minha idade terem muita coisa para contar, muito mais do que eu, muito mais sofrimentos e até algumas com muito mais alegrias. E o que eu quero falar com vocês sobre o passado é que ele é muito remexedor. O passado sempre está colocando a gente na nossa cara coisas que a gente deveria ter feito. E junto com o passado vem o assim. O assim é uma frase que a gente joga na cara das pessoas, inclusive na nossa, sobre o que a gente deveria ter feito e o que não acabou sendo feito. E esse assim, ele cria muitas algemas. Quem já me viu pregando, já viu em algum momento nas mensagens que Deus me dá, eu trago isso, a questão do assim. E o assim, ele vai fazendo as pessoas se apreenderem a coisas que ela não fez, e elas ficam se martirizando por essas razões. Eu já fiz muito isso comigo. Eu já me cobrei muito porque que eu não fiz coisas que eu deveria ter feito. E esse assim me matava. Vira e mexe, esse assim vem na minha vida e me cobra coisas que eu deveria ter feito que não dá mais tempo. Ele é tão covarde que o assim, ele é um tipo de pessoa que a gente pode dizer assim, que resolve os problemas depois que tudo está resolvido. É aquela pessoa que chega assim e fala assim, depois que aquele auê tá lá, todo mundo descabelar tentando arrumar uma solução, o negócio vai lá, empurrado, resolve, aí vem a pessoa do assim, se fosse eu tinha colocado isso ali, eu tinha feito aquilo naquele lugar e não teria esse tipo de problema. Você conhece gente assim, né? Bom, enfim, são pessoas que se prendem a passado, são pessoas que não resolvem o presente, por isso que elas sempre têm um futuro incerto. E eu já fui muito assim. Eu já me cobrei muito, porque se eu tivesse sido assim, se eu tivesse falado aquilo, se eu não tivesse falado aquilo, eu teria sido muito mais feliz, eu teria chegado em tal lugar. E isso me consumia, por quê? Porque me deixava totalmente imune, sem nenhuma condição de resolver o problema, a não ser de ficar me culpando. Eu conheço pessoas que vivem de um passado que elas contam com tanta riqueza de detalhes que elas se perdem no presente delas, porque ela é mais o que foi do que ela é o que é. E esse futuro, ele continua sendo muito difícil. A gente precisa se desprender muita coisa, porque tem coisas que não acontecem, não é porque eu não quis, é porque de alguma forma não deveria acontecer. E isso cabe um testemunho, um versículo que eu amo muito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu lembro desse versículo e vem esse sentimento de culpa, de coisas que eu não fiz no meu passado, esse versículo ele vem e me traz um bálsamo, me equilibra, me traz uma razão, me chama para uma realidade e me dá paz. Porque de fato a minha vida eu entreguei ela uma vez na mão do Senhor para que Ele me direcionasse em o que Ele quisesse que eu fizesse. Então, eu comecei a entender a vontade perfeita e agradável de Deus na minha vida, que totalmente é perfeita. Se o assim não tivesse acontecido na vida de alguns heróis da Bíblia, de algumas pessoas que a gente admira, como é que a gente contaria a história de Vasti? Se Vasti dissesse sim para Assuero, como é que seria a história de Esther? Se José não tivesse contado o sonho dele para os irmãos e para o pai, como é que seria a honra da vida dele? Se Judas não tivesse traído Jesus, como é que seria o projeto da salvação? Tem coisas que Deus conta que vai além da nossa razão. E uma das coisas que começou a me fazer mais feliz e me tranquilizar mais foi quando eu parei de tentar deduzir qual era a vontade de Deus. Porque quando a gente começa a deduzir a vontade de Deus na nossa vida, a gente começa a colocar um monte de influências nossas. E essas influências são as nossas percepções, aquilo que a gente considera racionalmente correto para se fazer. E se você conhece Deus um pouco, você sabe que Deus não precisa de razão nenhuma para poder realizar uma coisa na vida de alguém. Ele simplesmente faz.
a coisa acontece e sai perfeito, e sai lindo, e o testemunho continua sendo maravilhoso. Faz que nem eu. Começa a se libertar do assim, você vai ver. Ah, se eu tivesse ido naquele lugar a tal hora, ah, se eu tivesse contado coisas e não tivesse falado coisas. Para de fazer isso. Começa a viver o hoje. O salmista canta assim: este é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos nele. Tem uma frase que eu gosto de dizer muito, que cabe muito nesse versículo. O que tem para hoje? É isso. Se você constrói a tua vida no hoje, no que Deus está te proporcionando, te provendo agora, amém. Calma, amém. E isso, gente, começou a me dar paz. Porque se tem uma coisa que essa pessoa que faz esses vídeos aqui é ansiosa. E eu chego a ser angústia, a pura angústia. Porque a angústia é um sofrimento de coisas que não aconteceram ainda. E quando eu começo a me poldar, a me colocar mais centralizada na minha história, esses versículos, essas influências que Deus me traz, de que tudo está no controle dele, isso me dá paz, porque eu entendo que se tivesse na minha mão, já tinha explodido muita coisa. Eu comecei a me libertar do assim, e eu comecei a ser mais feliz. Isso não significa que eu estou totalmente liberta dele. Tem muita coisa que ainda eu preciso domar na minha personalidade, no meu jeito, nas minhas ansiedades, que o assim cada dia mais precisa ser dominado e excluído. Não tem sido fácil. Mas se você é igual a mim, que tem esse monte de assim na sua vida, ah, se eu tivesse casado mais tarde, ah, se eu tivesse feito isso, ah, se eu tivesse aceitado aquela proposta, ah, se eu tivesse mudado de igreja, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai conseguir pensar no teu futuro, porque você sempre está lembrando de coisas que você deveria ter feito e não fez. E isso é muito pior, porque vem a culpa. A culpa que te mata, a culpa que te deixa para baixo. Para. Vive hoje. Vive o que Deus está te contando hoje. Vive o que Deus está escrevendo para a tua história hoje. Porque amanhã a Deus pertence. Basta a cada dia o teu mal. E isso é totalmente do interesse de Deus. Se liberta do assim. Seja mais hoje, o aqui e agora. E você vai entender que vai ser bem mais fácil você ser feliz. Passou. Para de ficar buscando perdão que não veio, a palavra que não foi dita, o lugar que não foi, que você não visitou, porque isso vai só te ferir e vai só bloquear coisas que você pode e deve viver de maravilhoso agora. Tá bom? Gente, a cada dia que eu faço esses vídeos, mais eu reflito sobre mim e tá sendo maravilhoso. Então, até amanhã pro nosso 12º vídeo da série 30 anos em 30 dias. Espero que você goste, tá bom? Um beijo, fica com Deus.